Então, como é que funciona esse processo de identificação do parasita? Se o meu sintoma também ajuda, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, como é que funciona esse tipo de consulta, esse tipo de tratamento? Não, eu afirmo que todas as pessoas, em algum momento da vida, entraram ou entrarão em contato com o parasita. Porque, na verdade, é o parasita que determina o que o hospedeiro dele vai comer. O parasita que está dominando ali a mente da pessoa. Existem vários parasitas que já estão sendo correlacionados com isso. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. Estaremos realizando agora dia 5 e 6 de abril mais um evento sobre autismo. E é uma doença, né? É um estado que a gente tem observado que tem aumentado muito nas estatísticas. E quando você tem uma pessoa da sua família com autismo, todo aquele ambiente familiar, lógico que nós temos vários níveis, né, da síndrome do autismo, então a família tem que se adaptar com essa pessoa que recebe esse diagnóstico. E dentro do canal do Fernando Betete, a nossa ideia, a nossa missão é sempre levarmos informações que possam contribuir com uma melhor qualidade de vida dessa pessoa, desse paciente que recebe esse diagnóstico. E para falarmos sobre uma nova tecnologia, quer dizer, não é nem tão nova, você vai entender daqui a pouquinho, eu vou estar conversando com a doutora Daniela Baroni. Ela é cirurgiã dentista, formada pela FOP Unicamp em 2007, tem mestrado em farmacologia, anestesiologia e terapêutica pela mesma instituição em 2010. É especialista em ortodontia e também atuou como professora por quase 10 anos. Possui pós-graduação em ortodontia avançada, professora de harmonização facial no Instituto FT e é especialista em harmonização orofacial. É uma pessoa que gosta de estudar, né? Tá bem claro isso daqui pra gente. Mas o nosso tema de hoje tem a ver com autismo e também a gente vai falar um pouquinho sobre parasitas. E o que tem a ver os parasitas, o que tem a ver essa tecnologia BioRife que está disponível com a melhor qualidade de vida, não somente dos autistas, mas de qualquer ser humano. Seja bem-vinda, doutora Daniela, e a gente quer saber aí, no século XXI, as pessoas estão com parasitas ainda? Olá, Fernando. Bom, antes de tudo, gostaria de te agradecer por estar mais uma vez aqui com você. É uma honra para mim estar aqui novamente. Eu já sou sua fã, né? Já te acompanhava de lá de trás, acompanhei todo o contexto da sua filha, que inclusive foi um dos motivadores para que eu fizesse a pós do Dr. Lair Ribeiro. Já te falei sobre isso quando a gente se encontrou no elevador, né? Eu tô lembrado. Então, isso foi uma das coisas, né? Eu já te seguia e já seguia o Dr. Lair, a sua história me motivou a fazer a pós. E lá na pós com o Dr. Lair, que eu terminei esse ano, né? No comecinho desse ano, que eu tive acesso a inúmeros conhecimentos, né? Não só como tratar casos como o da sua filha, mas também dessa tecnologia nova, que não é, na verdade, tão nova assim como você disse, que são os aparelhos emissores frequenciais. E a partir daí, né, comecei a trabalhar com eles, e eles têm um papel importantíssimo para ajudar na eliminação dos parasitas. Porque, voltando à sua pergunta, sim, eu eu afirmo que todas as pessoas, em algum momento da vida, entraram ou entrarão em contato com parasitas, né? A gente se contamina através dos alimentos, uma verdura mal lavada, uma carne crua, peixe cru, que hoje em dia as pessoas comem demais, né? Pôr a mão na boca, mão suja na boca, enfim, as formas de contágio são inúmeras, água contaminada e por aí vai. Então, a desparasitação é algo que precisa ser, sim, sempre divulgado ou difundido. Bom, e como
Normalmente as pessoas que me seguem aqui gostam muito desse tema desparasitação, e também nós temos um público aí que já vem de uma geração um pouquinho mais vivida. Eles costumavam, até costumam hoje em dia, a fazer aí alguns protocolos de desparasitação baseados muito em ervas, em chás, em tinturas, o que logicamente tem o seu devido valor. Mas o que a sua tecnologia BioRife tem de diferente em relação aos protocolos já existentes? Nossa tecnologia, ela faz a eliminação dos parasitas através da eliminação das frequências. E até o Dr. Rife, ele recomendava, sim, uma associação dos protocolos. Porque um protocolo sozinho, dificilmente ele vai eliminar 100% dos parasitas. Então, se você estiver utilizando uma tintura, um homeopático, por exemplo, e você associar isso com os emissores de frequência, seus resultados vão ser muito melhores. Inclusive, no livro, ele fala que os aparelhos emissores frequenciais são uma solução de 80% na morte dos parasitas, ou seja, eles vão eliminar 80% dos parasitas. Se for uma pessoa com um sistema imunológico funcionando bem, o próprio sistema imunológico vai dar conta do recado de eliminar esses 20% restantes. Porque quando a gente dorme, né, a gente faz um detox natural, tanto que a gente acorda, a gente faz o número 1, faz o número 2, né? Quem aí já raspa a língua também é super importante, porque tem bactérias que se acumulam aqui na nossa língua. Então, o sistema dá conta. Mas se for uma pessoa mais debilitada, esses 20% que restarem, eles podem, em 24 horas, se proliferarem novamente e atingir sua população inicial. Então, por isso que a associação das técnicas é importantíssima. Limpeza da língua. Isso, para mim, tem uma certa novidade em relação aos parasitas. Quando eu faço alguns tratamentos integrativos na medicina chinesa, o profissional que me acompanha, ele sempre, Fernando, põe a língua para fora. E quando eu coloco a língua para fora, ele já me dá uma série de diagnósticos somente vendo a minha língua. Qual a importância da limpeza da nossa língua, doutora Daniela? É super importante, né? Isso eu, como dentista, falo demais que os meus pacientes, e a nossa língua revela muito sobre a nossa saúde. Por que que o profissional que você ia, né, olhava a sua língua? Porque, por exemplo, uma língua mais amarelada denota problemas no fígado, aquela língua mais esbranquiçada, com aquela chamada saburra, pode demonstrar o quê? Uma infecção fúngica, por exemplo, aquela língua mais inchada, com as marquinhas dos dentes na lateral, pode ser comum em casos de hipotireoidismo. Então, a língua, ela fala muito sobre a nossa saúde. E, de acordo com a medicina Ayurveda, quando a gente remove essa saburra, principalmente quando a gente acorda, gente. Porque eu acabei de falar que durante a noite a gente faz um detox, né? O nosso tubo digestivo, né, começa na boca e vai até o ânus. Então, a gente vai eliminar as toxinas pelas fezes, pela urina, mas parte dela também vai subir para a língua. Então, acordamos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é raspar essa língua para ajudar nosso corpo nesse processo de detox. Depois que a gente vai tomar água para não colocar para dentro de novo todas aquelas toxinas, bactérias, células mortas que estão ali depositadas no dorso da nossa língua. Então, raspar a língua é um hábito importantíssimo, todo mundo deveria fazer. Bom, agora essa tecnologia BioRife, quando você trabalha basicamente com frequências, eu queria entender o funcionamento dessa tecnologia. O meu público já está acostumado, todos nós temos uma determinada frequência, os nossos órgãos têm uma determinada frequência, o coração tem uma frequência, o pâncreas tem uma frequência, você de bom humor tem uma determinada frequência, você com medo tem uma determinada frequência. Como é que funciona esse trabalho das frequências? Porque eu coloco o aparelho no meu corpo, né, os terminais no meu corpo, ele vai emitir uma frequência, aí eu quero um exemplo seu, doutora Daniela, tipo, vai pegar determinado parasita. Então, como que é essa frequência? E essa frequência não pode atingir um fígado, não pode atingir um pâncreas, não pode atingir lá a pele, um vaso sanguíneo. Qual que é a segurança que eu tenho ao trabalhar com essa tecnologia? Excelente pergunta, né? É uma dúvida comum de muitas pessoas.
Então, como você falou, né, tudo tem o seu conjunto de frequências específicas, únicas, e essas frequências já foram estudadas, catalogadas. No livro The Hive Handbook of Frequency, tem grande parte dessas frequências que já foram catalogadas pelo Rife, Buda Clark, dentre outros pesquisadores. Então, por exemplo, ali, né, um toxoplasma. Foi estudado a frequência vibracional padrão do toxoplasma, da membrana desse parasita. Então, quando a gente emite uma frequência através de um emissor de frequência, é exatamente a mesma frequência vibracional da membrana daquele parasita, do toxoplasma, por exemplo, né, no caso. Então, isso vai aumentar a taxa oscilatória vibracional, né, da membrana desse parasita, até que ela vai se romper, se colapsar, levando à morte do parasita. Mas esse conjunto de frequências são específicas do toxoplasma. Se a gente colocar essa frequência no nosso corpo, ela não vai atingir as nossas células, por exemplo, que tem outro conjunto de frequências. Então, ela só vai entrar em ressonância com as frequências da membrana do toxoplasma. Então, é uma tecnologia super segura. Bom, como normalmente as pessoas fazem uma desparasitação, ou melhor, várias desparasitações ao longo de um ano, em média 2, 3 ou 4, vai depender muito do perfil desse paciente, eu só posso fazer esse processo de desparasitação com a tecnologia BioRife nas clínicas especializadas que têm esse equipamento, ou é possível eu ter esse equipamento e me habituar ali na minha rotina dentro da minha casa? É possível ou eu tenho que ter um acompanhamento? Possível você ter esse equipamento, mas a gente sempre recomenda que você esteja sendo acompanhado por um profissional da saúde, porque ele que vai recomendar quantas sessões para o seu caso, porque não existe um protocolo fechado, sabe? Que todo mundo se enquadra ali dentro. Cada corpo é cada pessoa tem um sistema imunológico, uma carga parasitária. Então, o número de sessões, tempo de cada sessão é totalmente variável. E isso pode ser testado como, né? Como que a gente avalia? Como que o profissional avalia isso? Através da biorressonância, né, Fernando? Eu já assisti várias entrevistas suas também falando sobre a biorressonância. Também já sabe como funciona, e então, de preferência, procurar um profissional da saúde que trabalhe com isso para orientar esse paciente, mas ele pode adquirir o equipamento e ter ele em casa, sim. Bom, eu estou em dúvida, doutora Daniela, eu estou com parasita A ou estou com parasita B? Qual parasita está me incomodando ou está me parasitando agora? Então, quais são os protocolos de anamnese, de consulta? O Fernando está com parasita X, vamos usar esse tipo de frequência, vamos usar esse tipo de equipamento para eliminar esse parasita. Como é que funciona esse processo de identificação do parasita? Se o meu sintoma também ajuda, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, como é que funciona esse tipo de consulta, esse tipo de tratamento? Bom, em relação às formas clássicas, né? Existem as formas clássicas de detecção dos parasitas. Quais são essas formas clássicas de detecção? São através de exames de fezes, exames de urina, exames de sangue, mas esses exames, nós sabemos que a acurácia deles não é 100%. Então, a acurácia, a eficácia da detecção de um parasita através desses exames, ela é muito baixa. Por exemplo, né, o exame de fezes, para detectar um parasita, muitas vezes a pessoa teria que fazer 10 vezes aquele exame para que aquele parasita fosse detectar. E então, aí que entra a biorressonância, que é uma forma de detecção parasitária muito mais eficaz. Então, através da biorressonância, o profissional vai conseguir identificar quais parasitas que aquele paciente apresenta. E pelos sintomas, né, obviamente. Por exemplo, na minha consulta integrativa, eu começo a anamnese com uma série de questionários, porque tem alguns sintomas que são clássicos de infestações parasitárias. Vamos começar pelos sintomas gastrointestinais, que são os mais comuns. Desde uma diarreia a constipação, estufamento abdominal, gases, dores de barriga,
A pessoa também pode ter fadiga, cansaço extremo, erupções cutâneas, tudo isso é sintoma de parasita. E os sintomas neurológicos, né, que inclusive o tema do próximo congresso é autismo e TDAH, e nós temos já vários artigos que trazem essas associações de parasitas com problemas neurológicos, ansiedade, depressão. A cândida, por exemplo, é um fungo que está ligado a quadros depressivos, está ligada à compulsão por doces, porque na verdade é o parasita que determina o que o hospedeiro dele vai comer. Porque o parasita, ele no metabolismo dele, ele pode liberar serotonina, dopamina. Então, quando você come um docinho ali, o parasita metaboliza aquilo, libera serotonina, dopamina, que vão dar para a pessoa aquela sensação de prazer, de quero mais. Então, o parasita que está dominando ali a mente da pessoa. E sem contar, né, Fernanda, em relação a autismo, TDAH, existem vários parasitas que já estão sendo correlacionados com isso. O toxoplasma é um deles, da nossa última conversa aqui, né? Falamos bastante sobre ele, dentre outros. Bom, e como nós vamos estar presentes no evento sobre autismo, agora dia 5 e 6 de abril, eu queria explorar um pouquinho mais esse tema autismo junto com a tecnologia BioRife e exemplos práticos, né? Porque nós temos vários níveis do autismo, e eu queria que a doutora exemplificasse algumas participações, alguns pacientes, o que a mãe, o pai, o que esse paciente ele percebe ao usar essa tecnologia BioRife. Bom, os relatos são incríveis, tem uma grande melhora. Claro que tudo vai depender, primeiramente, de um bom diagnóstico, né? Em relação a parasitas, para tratamento disso, nós temos artigos que trazem o tóxico, como eu falei, o citomegalovírus. Citomegalovírus, quando a mãe se contamina na gestação, ou o vírus tem uma reativação na gestação, apesar dele não ser um parasita clássico, ele é um parasita intracelular obrigatório, é um vírus. E ele pode causar danos neurológicos, inclusive microcefalia, aumento da propensão ao transtorno do espectro autista. Tóxico também está relacionado a isso. Parasitas como giardia, que dificulta a absorção dos nutrientes, gera déficit de atenção, hiperatividade, sintomas que vão se assemelhar ao TDAH e muitas vezes tem um diagnóstico incorreto. Então, quando a gente faz uma desparasitação e nós já melhoramos toda essa microbiota do paciente, a pessoa vai ter resultados incríveis. Porque a doutora Pilar Moura, do México, ela já publicou N estudos correlacionando microbiota intestinal, parasitas e autismo e TDAH. Então, quando a gente regula a dieta, é sempre o efeito comitiva, né, Fernanda? Não adianta só usar o AIFE. Se a pessoa continua comendo errado, continua dormindo mal, então é aquele efeito comitiva mesmo, é o tripé, né? Alimentação, sono de qualidade e usar das práticas integrativas para auxiliar nesse resultado mais favorável. Então, quando tudo isso é integrado, é incrível. Nós temos vários relatos, inclusive na nossa página do BioRife, depoimentos. Tem depoimentos, inclusive, de clientes nossos que já trataram pacientes com autismo, com TDAH, e as melhoras são, nossa, incríveis, incríveis. Então, a gente tem que sempre associar glúten, leite, né, desparasitação, suplementação, mudar o estilo de vida, né? Mudar o estilo de vida. Então eu reforço aqui o convite, dia 5 e 6 de abril, em São Paulo, no Novo Hotel. Os ingressos já acabaram, já estão esgotados. Mais uma vez comprova aí o sucesso desse evento e a importância desse evento. Mas eu estarei lá novamente com a doutora Daniela, porque eu vou fazer entrevista, vou gravar lá mais de 40 podcasts, relatando para vocês todas as novidades em tratamentos para que você tenha mais saúde. Não somente, né? Lógico que a gente vai estar focado muito na questão do autismo, mas estaremos abordando lá para você ter mais saúde e mais qualidade de vida. Doutora Daniela, muito obrigado aí pela sua participação e a gente se vê semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. As informações do congresso estão aqui
e fique antenado aí no canal do Fernando Betete, porque todas as entrevistas que eu estiver produzindo no evento, você vai assistir aqui no canal do Fernando Betete. Muito obrigado, até a próxima live. Tchau para vocês.